quero convidar você nessa noite para abrir a sua Bíblia em João capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao 12 e depois nós vamos pular para o 35 ao 41 desse mesmo capítulo 9. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de sermões, né? Uma série que tem pelo título Encontros Transformadores. Então, vão ser 12, se não me engano, 12 ministrações que vão falar sobre encontros que transformaram as vidas e foram encontros com Jesus. Mas, Joleno, tem como ter um encontro com Jesus e não ter a vida transformada? Tem. Mas não é um encontro verdadeiro. É um encontro apenas esses encontros superficiais. E nós vemos que, na Bíblia, homens e mulheres que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo tiveram as suas vidas transformadas e mudadas completamente. Então, fique atento naquilo que Deus tem para falar nos nossos corações essa noite. 9, do verso 1 ao 12, primeiramente. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse assim, desse jeito, cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, aonde ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Verso 9. Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: olha, sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. No verso 12, eles lhe perguntaram: aonde está esse homem? Não sei, disse ele. Pulando lá para o verso 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem, esse mesmo homem que antes era cego, ele disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo-no dizer isso, e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós oramos ao Senhor, ó Pai, e entregamos nossas vidas diante de Ti, meu Pai. Coloco, ó Deus, a minha vida, ó Deus, que vou ministrar aos meus irmãos, meu Pai, que o Teu Santo Espírito possa me direcionar e me iluminar, ó meu Pai, para pregar aos ouvidos dos meus irmãos, Pai, e dos ouvidos para o coração. O Teu Santo Espírito possa levar essa palavra e que ela germine, meu Pai, como uma semente em uma terra fértil, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. O primeiro encontro que nós vamos tratar nessa noite, ele pode ser intitulado de um encontro que traz a luz. Esse cego vivia em escuridão completa. Esse cego, ele nunca tinha visto a luz.
Ele nunca tinha visto a sua própria mãe. Uma criança, logo quando ela está amamentando, ela olha e fita os olhos da sua mãe e começa a ter aquele contato. Mas esse homem, ele nasceu com uma doença a qual ele não podia ter contato visual. E ele nunca viu. Nós não sabemos quantos anos esse homem tinha, mas nós sabemos, a informação que as Escrituras nos dão, é que ele nunca tinha visto. E provavelmente ele já era um adulto. Provavelmente ele já estava na sua maioridade. E o interessante é que quando nós olhamos um pouco para trás, no capítulo 8 de João, Jesus ele se apresenta como a luz do mundo. Jesus ele fala aquele que ele é, aquele que trouxe a luz para o mundo. E agora ele está dando luz a um homem que viveu por sua vida inteira na escuridão e nas trevas. Então Jesus ele traz a luz para aquele. Jesus agora ele dá mais uma prova de sua divindade, uma vez que naquela época era acreditado que a cegueira de nascença, ela poderia ser curada apenas pelo próprio Deus. Nunca tinha acontecido algo daquele tamanho, algum milagre daquele tamanho. E quando nós vamos estudar as Escrituras, nós vemos que esse homem foi o único que foi cego de nascença e foi curado por Jesus. Ele tinha problemas em suas vistas. Estudiosos vão falar que ele não tinha a pupila, isso que faz enxergar, ele não tinha. Só que quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada e ele começa a enxergar a luz, não só a luz do dia, mas ele começa a enxergar a luz que é Jesus Cristo, a luz da salvação, que é algo muito mais importante. Mas nós vamos caminhar nesse texto essa noite. E a primeira coisa que nós vemos no verso 2 é os discípulos de Jesus perguntando: Mestre, quem pecou? Foi este homem ou os seus pais para que ele nascesse cego? Os judeus relacionavam a infelicidade ou o problema, seja ele qual for, eles relacionavam diretamente ao pecado. Eles direcionavam isso e relacionavam quando uma pessoa pecasse, ela passaria por problemas. E os discípulos, eles eram judeus e estavam com esse pensamento. E chegam para Jesus e perguntam: Jesus, quem pecou? Foi este homem ou foi os seus pais para que ele nascesse dessa maneira? Existia essa crença de que a infelicidade era através de um pecado. O problema de saúde, o problema de nascença, a doença de nascença era porque alguém pecou. Mas Jesus, ele fala algo interessante. Os discípulos, por sua vez, enquanto olham aquele homem cego de nascença, logo pensam dessa forma e começam a questionar quem pecou, qual é o pecado desse homem. Em vez deles se compadecer daquele homem, que desde a nascença dele não enxergava o mundo, eles vêm com um ar de julgamento e começam a falar: alguém pecou, porque esse homem está cego. Alguém errou, ou ele próprio, ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim. O sofrimento, algumas vezes, de fato, pode ser a consequência do pecado. O sofrimento físico que nós passamos, muitas das vezes, está ligado ao pecado. Como assim, John Lennon? Uma pessoa que bebe muito, ela vai sofrer depois. Uma pessoa que fuma muito, ela vai sofrer depois com a doença nos pulmões. Então, existe uma consequência do pecado. Isso é correto. Mas nem tudo aquilo que nós passamos é uma consequência direta do nosso pecado. Nem todo sofrimento, e Jesus demonstra claramente isso.
Os discípulos, em vez de procurar uma solução, ou pensar em uma solução, a própria luz do mundo estava ali com eles, Jesus Cristo, aquele que poderia dar visão àquele homem. Os próprios discípulos podiam ter falado: Jesus, o que nós podemos fazer pela vida deste homem? Será que nós vamos dar uma moedinha para ele? Alguém tem uma moeda para dar para esse homem? Ele estava mendigando. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda para sair daquela situação. Uma situação onde ele vivia na margem. Uma situação onde todos passavam e olhavam para ele sentado, naquela posição, pedindo esmolas, sacudindo, sei lá, talvez um copo. Mas os discípulos não pensam em solução alguma, eles criticam e eles olham: quem fez esse pecado? Ainda hoje existem muitas pessoas que pensam dessa maneira, de que se alguém está sofrendo é porque ela pecou e tem que pagar. E muitas das vezes nós que seguimos a Cristo, nós pensamos desse jeito também. Se está passando por esse sofrimento é porque errou e tem que pagar. Não temos misericórdia. Só que Jesus, quando olha para aquele homem, ele não chega com um olhar julgador. Ele não chega com um olhar, apontar o dedo e falar: você está cego porque você merece estar cego. Não, ele olha com misericórdia. Não bastava o sofrimento físico que aquele homem passava várias pessoas por ele. Quantas pessoas não falavam isso que os discípulos falaram e aquele homem escutava? Esse homem está em pecado. Esse homem está aí porque ele merece. As Escrituras não deixam isso claro, mas nos faz a pensar e nos faz refletir de que esse homem, além de sofrer fisicamente, ele sofria insultos. Ele sofria com pessoas falando aí, pecou, porque está assim, porque pecou. Está assim porque os pais deles pecaram. Quantos insultos aquele homem já tinha ouvido. Pessoas falando que era sua culpa estar daquela maneira. Mas naquele dia estava marcado um encontro. Naquele dia estava marcado na agenda um encontro com alguém que mudaria a sua história. Naquele dia estava marcado um encontro com um homem que foi a luz do mundo e que iluminaria o caminho daquele homem e que traria de volta aquele homem a visão, que tiraria daquele homem o sofrimento e as acusações. E esse é Jesus Cristo. A resposta de Jesus, ela é o seguinte, no verso 3. Nem ele, nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nem ele pecou e nem seus pais. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É claro que o que Jesus está falando aqui não é existe homens sem pecado nenhum. Jesus não falou isso. Nós somos por natureza pecadores e aquele que está em Cristo é um pecador redimido por Cristo. Mas o que ele está dizendo é que essa situação que ele vivia não tinha uma causa de pecado específica. Mas era para que se manifestasse a glória de Deus na vida daquele homem. Jesus também não está afirmando que aquele homem havia nascido cego para tão somente sofrer até Jesus chegar para curá-lo. Jesus não está falando nisso. Muito pelo contrário, o que Jesus está querendo dizer aqui é que o sofrimento alheio não pode ser alvo de suposições que machucam, e sim de ação de misericórdia.
Jesus fala, olha, enquanto é dia, no verso 4, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, aonde ninguém pode trabalhar. Provavelmente Jesus estava falando aqui da sua morte como noite. Por isso que ele falou, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso trazer a luz, porque a noite vai vir em um tempo onde as pessoas não mais me terão fisicamente nessa terra. Vai chegar. Precisamos trabalhar. Jesus exorta os seus discípulos que ao invés de ficar pensando e refletindo no pecado que aquele homem tinha cometido, eles deveriam trabalhar e anunciar a Jesus Cristo, aquele que poderia curar e livrar aquele homem do sofrimento alheio. Quantas vezes nós somos alvos de pessoas que falam sobre os nossos problemas? Ah, se a Luana está passando por isso, é porque ela está em pecado. Ah, se a Luana, e geralmente quem fala isso são crentes, e geralmente quem fala isso, ou se dizem crente, geralmente são essas pessoas, está sofrendo porque cometeu algum pecado, porque errou, merece o sofrimento. Muitas das vezes as pessoas falam isso, ou pior ainda, irmãos, muitas das vezes nós somos o que fala essas coisas. Muitas das vezes nós vemos alguém sofrendo e falamos, tá assim porque merece, pecou. Merece, está pagando. Meu irmão, se estiver pagando o seu pecado, não cabe a nós sermos juízes. Cabe a nós termos misericórdia. Cabe a nós orar a Deus e mostrar a luz do mundo, para que essa pessoa volte a ver Jesus Cristo. O mundo está caminhando em trevas. O mundo, como eu falei no início, estamos vivendo os últimos tempos. É guerra para todo lado. Quantas pessoas estão agarradas lá em Israel? Tem um prefeito lá de Nova Friburgo, que é a cidade onde a gente morava, que está lá preso lá. E aí ele está falando que tem hora que não dorme nem direito, porque 2 horas da manhã eles recebem uma mensagem, toca o alerta, eles têm que ir para um bunker, têm que ir para um abrigo. Guerra atrás de guerra. E as Escrituras já falavam isso. Está chegando o tempo de trevas. E as pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. Estão vivendo como se não fosse realidade. Estão brincando com o Evangelho. E estão usando sua posição, que não é posição de julgamento, para julgar as pessoas. Em vez de anunciar um reino, em vez de anunciar um evangelho, em vez de anunciar um Jesus que pode resgatá-los da escuridão. Estamos vivendo os últimos tempos. Eu não sei se eu vou ter neto. Misericórdia, John Lennon, que pensamento é esse? Mas nós não sabemos. As coisas estão indo de mal a pior. Não existe mais amor. Nós, em momento nenhum, irmãos, podemos ser esses que olham para as pessoas e dizem, se está passando por isso é porque merece. E o ódio escorre como um veneno pela boca. Se está passando por isso é porque merece. Pecou, agora vai pagar. Nós não podemos, irmãos. Devemos orar
para que essas pessoas encontrem a Jesus Cristo, encontrem a luz do caminho, a luz do mundo. Nós devemos ser aqueles que refletem a luz de Cristo, não que refletem a escuridão. Aquele que está na luz não pode propagar escuridão. Uma lanterna, ela é feita para iluminar. Mas nós olhamos para Cristo, que fez algo totalmente diferente. No verso 4, como nós falamos, Jesus fala da urgência. Jesus fala que a obra precisa ser feita com urgência, porque ainda é dia. Jesus estava falando sobre, como eu disse, sobre a sua morte que viria depois e ressurreição. Mas olha só, podemos trazer para nós hoje, devemos anunciar o Evangelho enquanto há dia. Devemos ser proclamadores desse Evangelho, da mensagem de salvação. Quantas pessoas estão agora, nesse momento, afundadas em seus vícios? Quantas pessoas agora, nesse momento, estão morrendo e perdendo suas vidas, tendo as suas vidas ceifadas? Não podemos, amados, perder tempo com questionamentos vazios. As boas novas de Jesus precisam ser anunciadas. Assim como Jesus é a luz do mundo, somos convidados por Ele a refletir essa luz. Imagina se cada um de nós refletirmos a luz de Cristo. Imagina se cada um de nós pudermos falar de Cristo para alguém, falarmos de Jesus para alguma pessoa. Quem trabalha na roça consegue trabalhar de noite? Quem trabalha com gado consegue trabalhar de noite? A noite não é hora para trabalhar. Ah, mas existe segurança, John Lennon. Mas aí é outra coisa. Mas em prática, a noite foi feita para dormir, não para trabalhar. Isso que Jesus está falando. A escuridão está chegando, a noite está chegando, em que ninguém pode trabalhar. E aí, depois que ele fala isso, ele cospe no chão. John Lennon, que nojento que Jesus fez. Todos os milagres de Jesus têm um jeito diferente. Tem milagres que ele fala, só fala e a pessoa recebe a cura. Sexta-feira nós ouvimos a palavra da nossa irmã Luana, falando daqueles 10 leprosos, que o processo de cura deles foi enquanto eles caminhavam para se mostrar para os sacerdotes, eles são curados. Cada cura Jesus usa de uma maneira diferente. E nessa ele cospe no chão, mistura terra com saliva e aplica nos olhos daquele homem. Depois manda, vai se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Olha só que interessante o nome do tanque. Significa enviado. E Jesus foi enviado para tirar os sofrimentos do mundo. E esse homem vai. E esse homem se lava. E quando ele lava os seus olhos, ele tira aquele incômodo, porque deve ter incomodado terra com cuspe dos seus olhos. Ele está enxergando. A visão que ele não tinha, agora ele tem. Jesus não apenas devolve algo que aquele homem perdeu, mas Jesus dá algo que ele nunca teve, que é a visão. Jesus restaura, aliás, dá do zero um olho novo para aquele homem. E ele passa a enxergar. E com isso, Jesus não deu apenas a visão para aquele homem.
Com isso, Jesus devolveu a dignidade para aquele homem. Porque aquele homem que antes, outrora, vivia sentado pedindo esmola, agora ele podia enxergar. Agora, sabe o que Jesus está falando para aquele homem? E o que Jesus está mostrando para aquele homem? Se for causa de pecado, mas não era, Jesus já tinha falado, mas Jesus fez isso para os fariseus enxergarem que ele era o Deus, o Filho do próprio Deus. Ele fala, se é por causa de pecado, então o seu pecado está perdoado, porque agora você enxerga, agora você está vendo. E é isso que esse homem agora, depois na segunda parte, ele começa, ele tem a salvação, mas ele recebe de volta a dignidade. Agora as pessoas não iriam julgá-lo mais. Agora as pessoas iriam passar por ele e não iam julgá-lo. Só que ele ainda passa por alguns sofrimentos. Ele passa por pessoas falando, rapaz, você foi curado mesmo? Você é o cego lá? Não, esse só aparece com ele. Mas preste atenção. E algo interessante. Aqueles que têm um encontro transformador com Cristo, têm as suas vidas restauradas, têm a sua dignidade refeita em Jesus Cristo. Porque estando nele não existe mais nenhuma condenação, as Escrituras vai falar, dignidade restaurada. E às vezes nós passamos por problemas que são sim consequências de pecado. Mas no momento em que nós pedimos perdão a Jesus Cristo e nos encontramos com Ele de fato, nós temos a nossa dignidade restaurada diante de Deus. Por mais que pessoas ainda vão perguntar, rapaz, isso aí não é o cego? Por mais que pessoas ainda vão questionar, se Cristo perdoou, se Cristo restaurou, está restaurado. O encontro transformador faz isso. Não existe mais condenação. E esse homem ainda passa por alguns transtornos. Mas ele vai em um processo aonde ele começa a entender Jesus. Ele primeiro é curado fisicamente. Os olhos dele se abrem fisicamente, mas depois os olhos dele se abrem espiritualmente. Nós temos relato de várias pessoas que se encontraram com Jesus, foram curadas, mas não foram salvas. Mais uma vez falando da palavra que foi pregada pela Luana. Os 10 leprosos, todos os 10 foram curados, mas só um foi salvo, porque ele voltou para adorar a Jesus. Ele voltou para agradecer e entregar a sua vida a Jesus. E é aí aonde existe transformação. Uma transformação completa, não uma transformação só em partes. E os vizinhos daquele homem questionam a ele, e aí no verso 11 ele fala algo interessante, quando eles começam a perguntar, olha, os outros, os vizinhos dele, começam a ver ele andando, sem ajuda, às vezes eles viram o olho dele aberto, não sei se o olho dele era fechado, ou se era esbranquiçado, mas eles começam a ver o olho vendo. E aquele homem que antes talvez precisava de ajuda, de pessoas para levar ele lá, para aquele lugar pedir esmola, agora vê ele andando. E vê ele encantado com as coisas que ele estava vendo. Ele nunca tinha visto nada, só tinha ouvido barulho, os sons. Mas agora ele podia ver.
E aí os vizinhos dele começam a interrogar: como seus olhos foram abertos? Como? E ele responde, a primeira resposta dele: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou os meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. E as pessoas perguntam: aonde está esse homem? Então ele falou: eu não sei. Ele me curou, mas eu não sei para onde ele está. Eu não vi Jesus ainda. Olha só, existem muitas pessoas que são curadas, mas não viram Jesus ainda, não tiveram um encontro que transforme suas vidas por completo. E ele fala, o homem chamado Jesus. E aí depois do verso 13 ao verso 34, são os fariseus questionando. Primeiro porque era sábado, e para eles não podia fazer nada no sábado. E eles veem um homem indo se lavar no tanque, não podia. Primeiro porque era sábado e agora porque aquele homem estava enxergando. E eles sabiam, os judeus sabiam, que o único capaz de restaurar, de dar a visão aos cegos, era o próprio Deus. E Jesus era o Deus encarnado, eles sabiam disso. E começam a questionar aquele homem: você era cego mesmo? Como você recuperou essa visão? Mas você não era cego? Ou era outro? E o homem falava: eu era, gente. O homem teve que passar ainda por esse transtorno de pergunta de vizinhos, pergunta agora dos fariseus, e ele começa a mudar o seu entendimento sobre Jesus Cristo. Na primeira vez ele falou um homem chamado Jesus. E agora ele começa a falar no verso 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: quem diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Opa! A visão do homem espiritual acerca de Jesus começa a mudar. Porque antes ele falou que era um homem, agora ele falou é um profeta. E profeta era enviado de Deus. Então a visão dele sobre Jesus espiritual começa também a mudar. Aqueles que estão dispostos a entender mais sobre Jesus, a sua visão sobre Cristo, sobre o Salvador, ela começa a se aperfeiçoar. Ela começa a tomar um rumo de fato quem é Jesus. Como se não bastasse isso, os fariseus agora chamam os pais daquele homem e questionam os pais daquele homem. E os pais também sabiam que o único capaz de curar alguém dessa maneira seria o próprio Deus. Os pais também sabiam, e eles tinham medo dos fariseus. E aí eles falam: olha, esse é o nosso filho, mas agora ele é grande o bastante para responder por ele próprio. Vai lá e pergunta a ele. E eles foram de novo naquele homem. Esse é um resumo do que está se passando nesse trecho que nós não lemos. O homem, no verso 30, ele responde: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Vocês não sabem quem ele é, mas ele me abriu os olhos. Vocês não declaram ele como filho do Deus, mas ele fez algo que só o próprio Deus pode fazer. Era isso que aquele homem cego estava falando. Ninguém, aí no verso 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? Os fariseus, mestres da lei, cheios de pompa, falam para aquele homem: olha, você nasceu cego, pecado. Você estava cheio de pecado, você nasceu cego. Agora você quer nos ensinar? E ele sabia que só o próprio Deus poderia abrir os seus olhos. E agora, Jesus mais uma vez encontra com aquele homem. E agora aquele homem consegue enxergar a Jesus. Se lembra que ele estava com um olho cheio de saliva e terra? Ninguém consegue enxergar com o olho assim, não. Nem um homem que foi curado. Ele precisou ir do processo de lavar e tirar aquilo. E agora ele enxergava. E agora, mais uma vez, ele encontra com Jesus. Só que agora ele tem a sua eternidade restaurada. Somente agora ele tem a sua visão espiritual de quem era Deus, de quem era Jesus, correta. E veja bem o que vai falar. Jesus não curou apenas fisicamente, mas deu a eternidade para aquele homem. Jesus ouviu que o haviam expulsados e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Olha a pergunta de Jesus. Você crê em Cristo? Pergunta para você essa noite. Você crê em Cristo? Eu não estou perguntando se você acredita que existe Deus. Eu não estou perguntando se você acredita que Jesus veio. Eu estou perguntando, você crê no Filho do Homem? Quem crê no Filho do Homem se posiciona e tem um encontro que transforma de fato a sua vida. Se nós chegarmos num bar agora, para pessoas que estão enchendo a cara e perguntar: você acredita em Deus? As pessoas vão falar: acredito. Lógico que acredito. Se ela não for ateu, ela vai falar: acredito. Mas então por que você não está num lugar melhor do que aqui? Porque ainda não se enxergou espiritualmente quem é Jesus, não teve um encontro transformador. O encontro talvez seu foi marcado nessa noite. Agora, como você vai sair aqui dessa noite eu quero enxergar a Jesus ou eu quero continuar vivendo a minha vida cego? Ou eu quero continuar vivendo a minha vida da maneira que eu quero? O encontro foi marcado. O mesmo Jesus que abriu os olhos físicos daquele homem, agora abre os olhos espirituais. E aí continua. No 36, perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Quem é esse homem? O homem ainda não sabia que era o próprio Jesus que estava falando com ele, porque ele nunca tinha visto Jesus até aquele momento. Disse Jesus: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então o homem falou: Senhor, eu creio, e o adorou. Olha só como foi o processo de transformação daquele homem. Aquele homem cego achava que Jesus era apenas um homem. Depois ele fala que Jesus era um profeta. E agora ele adora, falando que ele era Senhor dos Senhores. Falando que ele era o próprio Deus. E muitas das vezes nós estamos parando no meio do caminho. E nós achamos que Jesus era apenas um homem que veio nessa terra. Nós paramos no meio do caminho e achamos que Jesus era apenas um profeta. Mas só que quem tem uma vida transformada não pode parar nesse caminho. Ele continua no caminho e ele declara Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele adora Jesus em espírito e em verdade. Não da boca para fora, mas com suas atitudes, com a sua vida, com o seu coração,
com todas as suas forças. E aquele homem, ele se prostra e adora a Deus, a Jesus Cristo. A melhor coisa que pode nos acontecer, o maior milagre que aconteceu na vida desse homem, não foi ele voltar a enxergar, ou aliás, ele começar a enxergar. O maior milagre da vida dele não foi esse. O maior milagre da vida dele foi a salvação. O maior milagre que aconteceu foi a salvação. Nós cantamos uma música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós não seremos curados fisicamente, mas é motivo de glorificarmos a Deus, porque a salvação Ele tem reservado para nós. Muitas das vezes nós não vamos ver o milagre fisicamente chegando, mas o maior milagre foi você não ir para o sofrimento eterno, não pagar o preço dos seus pecados. O maior milagre é esse, um homem perfeito, morrendo em nosso lugar, disponível. Só basta, Senhor, eu creio. E o adorou. Quando fala adoração aqui, está falando sobre entrega. Está falando sobre se depositar aos pés de Cristo. Está falando em viver segundo a vontade de Cristo. Está falando em não ter mais nada em sua vida aonde você diga, aqui eu mando. Mas aonde você fala, aqui o Senhor manda. Jesus no verso 39 ao 41, ele vai falar, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que são cegos vejam, e os que veem se tornam cegos. Aqui Jesus está falando para os fariseus. Eu vim para aqueles que são judeus, aqueles que são gentios e que vocês chamam de pecadores, voltem a enxergar e comecem a olhar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas agora vocês que se dizem sabedores da lei, vocês que se dizem enxergar a verdade, vocês se tornarem cegos. Alguns fariseus ouviram o que estavam com ele, ouviram dizer e perguntaram, acaso nós somos cegos? Espiritualmente, sim. Enquanto o homem que era cego, tanto física quanto espiritualmente, agora prostra e adora Jesus, os fariseus que enxergavam, e até eram mestres da lei, não conseguem enxergar o Filho do Homem, não conseguem ver que tudo aquilo que Jesus fazia já estava sendo falado nos profetas, que Jesus cumpria todas as profecias de Messias. Eles não conseguiram enxergar. E sabe qual é a pior cegueira? Não é aquele que não pode ver, mas é aquele que não quer enxergar. A pior cegueira é aquele que não quer enxergar. E existem muitas pessoas que não querem enxergar a Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que são até doutores da lei, assim como os fariseus, mas não conseguem enxergar o Jesus Cristo. Aquele que se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade. Fique com essa frase na sua mente. A pior cegueira
não é não poder ver, mas é não querer enxergar. Você nessa noite pode sair daqui vendo Jesus, enxergando Jesus, ou não querendo enxergar a Ele. Você pode sair daqui tendo apenas um encontro com Jesus, ou você pode sair daqui tendo um encontro transformador com Jesus. Só depende de você. Jesus pergunta para aquele homem: você crê no Filho do Homem? Quem é esse, Senhor? Para que eu creia. Nós sabemos quem é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. E a pergunta que Jesus fez para esse homem, Ele faz essa noite para nós. Seja você batizado, seja você que ainda não se converteu, a pergunta que Jesus está fazendo para você essa noite é: você crê no Filho do Homem? Nós sabemos quem é o Filho do Homem. E quando Jesus fala que Ele era o Filho do Homem, aquele cego fala: Senhor, eu creio. E adorou a Jesus. E entregou a sua vida para Jesus. Até quando nós vamos nos passar por cegos, sem enxergar aquele que nos deu a vida, Dona Lita? Sem enxergar aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que foi humilhado, aquele que teve o seu corpo moído por causa das nossas transgressões. Quanto tempo nós vamos fechar os olhos e não enxergar aquele que padeceu em nosso lugar? Quanto tempo nós vamos caminhar nessa terra em trevas e escuridão, aonde nós olhamos para o Cristo na cruz e viramos os nossos rostos e damos as costas para eles, e temos a coragem de chegar em casa e viver a vida como se não existisse Jesus. E temos a coragem de chegar em casa e falar: eu sou crente, mas amanhã vira as costas para Jesus. Até quando vamos viver uma vida assim, aonde nada muda, aonde as minhas atitudes não mudam, aonde o meu comportamento não muda? Aquele homem teve uma vida totalmente mudada por Cristo. Quem tem um encontro verdadeiro com Cristo, não tem como a sua vida não ser transformada. E eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de uma vida, mesmo que humilde, na presença de Jesus Cristo. Uma vida em adoração a Jesus. Uma vida entregue a Jesus Cristo. Ei, se você estiver cego ainda, abra os teus olhos e adore a Jesus. Só aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador tem um encontro que transforma a sua vida por inteiro. Somente ser curado nessa terra, ter riquezas, ter bens materiais. Eu não estou dizendo que você não pode ter bens materiais, não. Mas viver para isso não vale a pena. E perder a vida eterna, não vale a pena. Viver uma vida achando que eu sou o próprio dono do meu nariz, não vale a pena. Eu me mando, eu me governo, não vale a pena. Jesus que precisa governar a nossa vida.
Jesus e os ensinamentos dele que precisam direcionar a nossa vida. Jesus fala para aqueles fariseus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Olha que interessante. Jesus fala que aquele homem não era culpado de pecado, porque afinal de contas ele nem conhecia Jesus. Os fariseus estavam ali, conheciam, enxergavam, sabiam a lei. E ele continua: mas agora que dizem que não podem ver, a culpa permanece em vocês. Eles não queriam enxergar Jesus Cristo. A maioria das pessoas conhece a verdade, mas não querem a verdade. Conhecem, ouviram a falar. Jesus, nos estudos de quarta-feira, nós vimos que Jesus só retornará quando o evangelho for pregado aos 4 cantos do mundo. Jesus só voltará quando o evangelho dele for pregado em todos os lugares, para que todos tenham a oportunidade de se arrepender de seus pecados, para que todos tenham a oportunidade de se converter a ele. Ele não é um Deus mau. Ele vai dar chance para todo mundo, a oportunidade para todo mundo. Mas nós não sabemos o tempo que ele vem. Apocalipse vai falar: eis que venho sem demora. É sem demora que ele vem. Olha para o que está acontecendo. Olha para o que está se passando. Olha para as guerras, pestes, fomes. Para a gente concluir nessa noite, o seu encontro com Jesus foi marcado. O seu encontro transformador com o homem, o profeta, o Cristo, o Filho do Deus vivo foi marcado. Mas você só sairá diferente de como entrou aqui, se você, assim como aquele cego, declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Só vai sair diferente dessa maneira. Que nossos olhos espirituais possam ser abertos e que possamos ver Jesus, o nosso Salvador. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, ó meu Pai, nós estamos vendo, ó Deus, não tem ninguém aqui com problema de visão, nós conseguimos enxergar, mas muitas das vezes os nossos olhos espirituais estão obscurecidos, os nossos olhos espirituais estão cegos. Mas nessa noite, ó Deus, nós tivemos uma revelação do Senhor. Então nós pedimos, ó Deus, revela-nos para nós, Pai. Deus querido, que os nossos olhos espirituais essa noite possam ser abertos, assim como os de Paulo foram abertos, Pai. Assim como o desse cego foram abertos, Pai. Que nós possamos enxergar o Senhor, que nós possamos ver a Tua glória e que nós possamos adorar a Ti em espírito, em verdade, com toda a nossa vida, não só da boca para fora, não só de aparências, mas de verdade. Possamos entregar as nossas vidas ao Teu senhorio, Pai. Que venhamos obedecer a Tua vontade, que venhamos ser transformados pela Tua palavra. Em nome santo de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele homem, aquele cego, não sei se você percebeu, mas depois ele teve uma escolha. Jesus não ia falar com ele: não, já que você não me
me identifica como Senhor, você vai voltar a ser cego. Jesus não ia falar isso. Volta a falar dos 10 leprosos. Nós vamos falar sobre eles aqui também, em algum momento dessa sequência. Jesus não tornou eles leprosos de volta. Eles foram curados. Só que infelizmente não foram salvos. Somente um foi curado e salvo. Que essa palavra possa nos fazer ficar acordado à noite. Misericórdia, Olena, eu já sou ruim para dormir, mas é melhor passar uma noite acordado do que uma vida no sofrimento eterno. Amém?